Olá, tudo bem? Eu sou Oswaldo Simonelli, especialista em Direito Médico, e estou aqui para discutir um pouquinho com vocês sobre algo assim que sempre os meus alunos me perguntam, a gente sempre acaba discutindo um pouco desse tema, que é a bioética na prática. Como é que a bioética funciona no dia a dia? Como é que a gente pode trazer os princípios da bioética para situações práticas do dia a dia? Na verdade, existe aquele conceito de que a bioética é algo muito filosófico, muito distante da realidade, e não é. A gente tem situações diárias no ambiente hospitalar que vão envolver algumas decisões em que os princípios aplicáveis à bioética podem ser extremamente úteis. Então, a partir dessas discussões, a gente vai começar uma nova série de vídeos aqui no canal para poder falar sobre a bioética na prática. Poder levar para vocês o entendimento de como pode ser, como é que a gente pode aplicar então todos esses princípios aos casos práticos do dia a dia, como é que funcionam essas discussões, ok? A gente tem alguns métodos de discussão que a gente vai depois abordar até de maneira específica para vocês entenderem, método Constance, então tem alguns questionários próprios e tal. Aqui é uma coisa meio rápida, aqui são vídeos curtos para vocês poderem efetivamente pensar e depois continuarem raciocinando e deixando comentários aqui a respeito do que vocês fariam, se vocês concordam com o que eu coloco, se não concordam. Esse debate é o que acaba acrescentando demais no nosso estudo de direito médico. Então hoje aqui nós vamos trabalhar com um caso específico, e que eu gosto muito de trabalhar esse exemplo para a gente começar a ter aqui o pontapé inicial nesses nossos casos de bioética prática. É uma hipótese que eu já costumo trabalhar um pouco com os meus alunos e vamos ver como é que a gente consegue raciocinar em cima de uma situação que invariavelmente os médicos vão acabar, principalmente aqueles que trabalham com cirurgia vascular, enfim, sempre acabam se deparando com situações como essas. Então vamos imaginar o seguinte, nós temos aqui um homem na faixa dos 60 anos que apresenta o chamado pé diabético, certo? Com claros sinais, em consequência de uma vasculite, enfim, mas com claros sinais de necrose, certo? Então, um paciente diabético, enfim, que começa a apresentar um formigamento no seu pé esquerdo, algumas agulhadas, tal, algumas sensações ali que acabam alternando um pouco entre frio e calor, tal, e acaba, enfim, passando pelo profissional. O profissional diz, olha, isso aqui é hipótese de amputação. Amputação, ok? E ele diz, olha, não quero amputar, não vou perder enfim, os meus movimentos, não vou perder meu pé, não quero, né? E aí a situação vai se agravando, e aí o médico já diz, olha, a gente já passou um tempo, quer dizer, o pé já não vai mais ser suficiente, tem que amputar o pé, uma parte da perna, porque isso daqui pode evoluir para uma infecção sistêmica, choque séptico, tá? A gente pode ir para uma infecção sistêmica, choque, tá? E aí, óbito. Não tem muito o que fazer, tá? E ele disse que não vai fazer. Ele disse que não vai fazer, ele não quer fazer. A equipe, então, encaminha ele para uma avaliação psiquiátrica. A avaliação psiquiátrica diz, olha, ele está plenamente consciente, ele sabe, ele está compreendendo os riscos, e ele simplesmente não quer que seja feita essa amputação, tá? E aí isso cai para vocês no departamento jurídico, enfim, ou isso daqui, como eu tenho orientado bastante também, a gente tem hoje alguns hospitais que já estão trabalhando com os comitês de bioética, tá? Que são comitês multiprofissionais, em que você consegue reunir várias profissões da saúde, do direito, enfim, para poder justamente discutir esses casos e tentar dar uma orientação
mais firme, seja para atuar diretamente até com o paciente, se for o caso, fazer uma comunicação mais assertiva, mais direta com ele, para tentar entender o que está acontecendo, seja para dar a orientação específica para esses profissionais que estão envolvidos numa situação como essa, porque de fato pode chegar um momento em que tenha que ser realizada uma intervenção direta, na medida em que esse paciente pode acabar evoluindo, e se ele entrar num quadro de infecção sistêmica e choque séptico, ele vai a óbito. Dificilmente não se consegue reverter uma situação como essa. E aí a gente tem que fazer aquelas ponderações, né? A primeira ponderação, de princípio, é com relação à autonomia. Tá? Autonomia é a plena capacidade de decidir de acordo com as opções que são colocadas. Então, o que significa isso? Ele tem aqui duas opções, amputar ou não amputar. E ele está na sua capacidade plena, no seu discernimento, dizendo, olha, não quero amputar. Ok? Então, ele vai assinar a documentação necessária para isso e não vai fazer essa amputação. Tá? Então, o que os médicos têm que fazer aqui? Propiciar todo o conforto necessário para, à medida que isso for evoluindo, ele tenha todo o aparato médico para minimizar, controlar a dor, enfim, e seguir até que ele acabe morrendo, enfim. Então não tem muito o que se possa fazer com relação a isso. É o pleno exercício do direito de decidir, é o pleno exercício da autonomia de vontade, ok? Então aqui não tem muito o que se fazer. O importante é que isso seja avaliado, a avaliação psiquiátrica é fundamental, tem que ter um laudo psiquiátrico para isso, e a gente já teve até uma discussão nos tribunais, existe uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que deu a guarida para uma situação semelhante a essa, para que não fosse feita a amputação. Quer dizer, o hospital entrou com a ação, querendo fazer a amputação para poder salvar a vida do homem, e o tribunal entendeu que isso aqui, na verdade, se enquadraria no que a gente chama de ortotanásia. Tá? Ortotanásia é um conceito que a gente utiliza na bioética, que é permitida, tá, pelo CFM, que é a evolução natural da doença. Tá? É a evolução natural naquilo que não se pode muito intervir, enfim, ele não deseja fazer amputação, e como o paciente que nega algum tratamento específico, a gente vai ter possibilidade nesse nosso canal aqui para discutir sobre outras hipóteses de negativa, né? Mas basicamente isso, o que o hospital tem que fazer é tomar todas as precauções, principalmente em termos documentais, assim, com relação a laudo psiquiátrico, 2 ou 3 tentativas de conversa, registrar isso por escrito, quem sabe até registrar em vídeo, né? Fazer um vídeo de uma conversa, pedir autorização com o paciente para poder gravar isso e deixar registrada essa mídia no seu prontuário. A gente tem que começar a usar essas tecnologias também a favor da boa relação médico-paciente, e ele faz então a renúncia com relação a esse tratamento e seguem-se os cuidados necessários, e aí obviamente os cuidados paliativos e tudo que for necessário para que ele não tenha nenhuma possibilidade de sofrimento exagerado, enfim, que seja maior. Aqui é uma questão realmente de exercício da autonomia e do que a gente pode colocar como dignidade, né? Sem parecer muito clichê, mas a gente sabe que a Constituição garante o princípio da dignidade da pessoa humana, né? E a gente tem a mania de achar que o que é digno para mim é digno para o outro, e a bioética quebra um pouco essas barreiras. A bioética tem esse entendimento de colocar uma visão a partir dos próprios conceitos pessoais, como pessoa autônoma, enfim, como pessoa capaz de tomar suas próprias decisões, por mais que sejam contraditórias com aquilo que nós acreditamos, certo? Então, nesse caso específico, para ele, né, para esse homem aqui, é muito mais indigno viver sem a perna do que morrer com o seu corpo absolutamente intacto, inteiro, né? Então, claro que assim, isso é importante envolver a família, para compreender as relações familiares e ver aonde elas podem estar ou não interferindo nessa decisão,
tá? Então por isso que existem toda uma metodologia de estudo para poder se chegar a algumas conclusões em termos de bioética, ok? Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é um caso prático para vocês entenderem mais ou menos, né? A gente tenta passar aqui um resumo para vocês poderem assistir o vídeo rápido e na verdade isso aqui é só o pontapé inicial e aí vocês seguem com as discussões, tá bom? Então a partir de agora a gente tem mais esse canal aqui para compartilhar informações sobre direito médico, especificamente bioética na prática. Mas se gostou, dá um likezinho, se inscreve aqui no canal para continuar atualizado. Quando você se inscreve no canal aparece uma campainha, clica nela porque cada vez que subir um vídeo novo você vai ser avisado no seu e-mail, tá bom? Obrigado, até o próximo, valeu!